Agora uma notícia do Diário de Canoas. E o inverno que começa amanhã não deve ser tão rigoroso este ano, segundo a Metsu Meteorologia. Em agosto e setembro pode haver sequência de dias com temperaturas mais altas. Essa e outras notícias você encontra no site do jornal, que é o diariodecanoas.com.br, ou na edição impressa dessa terça-feira do Diário de Canoas. Bem, agora para falar de coaching para emagrecimento, está aqui no estúdio a coach Laura de Monteiro. Tudo bem? Tudo bem, claro. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Antes da gente falar do coaching para emagrecimento, né? O que é o coaching? Bom, o coaching, primeira coisa que é importante dizer, não é terapia. O coaching é uma assessoria, tá? Voltada para gerar autoconhecimento, ação, manutenção do foco. Tá? Uma reestrutura da vida. Uma reestruturação e um comprometimento com o resultado desejado, seja ele qual for. Tá? Então, é sempre assim, é ação, foco e comprometimento. Então, por exemplo, não é uma sessão de terapia, a pessoa não vai lá e o coach, né, que é o profissional que orienta, ele não vai, por exemplo, fazer uma terapia, uma análise na pessoa, ele vai reorganizar a vida dessa pessoa, é isso? Sim, a pessoa, através de um processo de autoconhecimento, mas é muito prático, é muito focado no daqui para frente. A terapia atua muito mais para trás, o coaching é daqui para frente. Certo? Você vai se conhecer melhor, você vai se entender melhor, mas você vai traçar uma estratégia para a sua vida. Como você vai fazer isso funcionar? E exemplificando, né, o coaching, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, você tem uma meta. O que você quer daqui a tanto tempo? Né? Ele não trabalha com pensamento positivo, ele trabalha, por exemplo, assim, por que eu quero isso? Sim, ele faz a pessoa se questionar, por exemplo, ele né? faz a pessoa Porque se questionar. Porque o pensamento positivo, esses livros de autoajuda, geralmente a pessoa projeta, né? Eu quero muito isso, mas a pessoa nem questiona o porquê que ela quer isso. Tá, você tocou no ponto-chave do coaching, né? O tempo todo a gente está levantando o valor daquilo para a pessoa. Para que você quer essa mudança na sua vida? Qual é o significado? Qual é o real valor? Quando você começa a entender o valor, aí você pode se comprometer com o resultado. Então, o tempo todo a gente está gerando esse questionamento que leva ao autoconhecimento. Eu vou me entender por que eu quero isso. Então, no primeiro momento, a gente tem uma avaliação do momento, da vida. Sim, a gente depois começa... a gente estabelece focos, Exatamente. metas. Primeiro a gente tem que ter um levantamento do momento de vida da pessoa atual. Né? O que está faltando, o que está acontecendo, o que precisa ser complementado, o que ela deseja mudar. Então, esse primeiro momento, ela tem que realmente identificar que áreas da vida ela precisa mexer, onde ela precisa pôr o foco. E esse é o momento mais difícil, com certeza, né? A pessoa olhar para ela. Para ela e para a vida dela e entender aonde ela precisa pôr foco e gerar ação para que ela alcance os resultados, os objetivos que ela está querendo alcançar. E esses objetivos estipulados pelo coach, né? Existe tempo, por exemplo? Você tem tanto tempo para fazer, cumprir esta meta? Sim, Cláudia, todo o processo é feito de acordo com a pessoa, pela pessoa, de uma forma coerente. Então, o que você quer, aonde você quer chegar, que estratégia você vai criar, mas isso principalmente tem que ter prazo, senão a coisa se perde. O coaching trabalha com o tempo, né? O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo. A gente trabalha valor. A gente precisa aprender, né, a administrar o tempo. Administrar o tempo, você tem que entender o que você está querendo, em que tempo é coerente você conseguir realizar essa transformação. Tá? Então, o tempo todo a gente vai estar falando de valor, de prazo. Ok, e o que você pretende fazer a respeito disso? A gente perde muito tempo, olha, a gente está falando de tempo aqui, a gente perde muito tempo, ou seja, as pessoas podem otimizar o trabalho, por exemplo, fazer muito mais coisas do que fazem durante o dia, porque às vezes as pessoas dão desculpas do tempo, né? Eu não faço isso porque eu não tenho tempo, eu não faço aquilo porque eu não tenho tempo, mas muitas vezes a gente fica com o tempo ocioso e não percebe, né? Ali passa, às vezes, 1, 2 horas na frente da televisão, quando a gente podia estar agindo e fazendo algo produtivo, e né? perde muito tempo fazendo ações que também não vão te levar a lugar nenhum.
Então, é muito comum no coaching para emagrecimento a pessoa dizer, mas eu não tenho tempo para me exercitar, eu não tenho tempo para me alimentar de uma forma saudável, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E quando ela começa o processo, ela começa a entender o valor daquilo para ela, né? E ela começa a olhar para a vida como um todo e ver aonde ela precisa colocar prioridade, que ações ela precisa realizar, é incrível como surge tempo, como ela consegue criar uma estratégia, entendendo o valor que aquilo tem para ela. O coaching, ele faz com que a pessoa se torne mais focada e mais prática? Totalmente. Né? Por exemplo, não, isso é isso, vamos fazer isso, tanto tempo para praticar isso. Perfeito, é sempre assim, tá? As sessões de coaching, você sempre vai traçar, bom, onde você está querendo chegar, que ações você pretende, né, tomar, o que você pretende traçar para alcançar esse objetivo. Ok, qual é o prazo para isso acontecer? E que passo você pode dar entre esse encontro e o próximo? Então, nada fica solto, não tem ponto sem nó. O tempo todo você está se comprometendo com alguma coisa que possa ser cumprida. E, detalhe, o coaching só trabalha com o que depende da própria pessoa, do coachee, né? Que é a pessoa que vem buscar o coaching. Só trabalhamos com objetivos que dependam única e exclusivamente da pessoa. O compromisso é dela e a responsabilidade é dela. Exatamente. E o coaching para emagrecimento funciona da mesma forma, ou seja, a pessoa precisa avaliar, de repente, por que, primeiramente, que ela quer emagrecer, né? Por que ela está engordando ou por que ela está com sobrepeso. É feita essa avaliação, depois tem um foco e depois a ação? Então, o Bem-Ser Coaching para Emagrecimento, tá, é um método inovador porque ele engloba uma ação conjunta sobre corpo, mente e emoções. Então, assim, só alcançando esse equilíbrio interno, a pessoa consegue emagrecer a cabeça, a mente, consegue emagrecer a alma, as emoções, e aí o emagrecimento no corpo é uma consequência natural, né? Então, a pessoa tem que trabalhar o todo, ela tem que olhar para a vida dela como um todo. Porque muitas vezes, quer dizer, na maioria das vezes, a pessoa não emagrece, por quê? Porque ela está muito estressada, ela está muito ansiosa, isso gera compulsão, aí ela dorme mal, e aí ela fica se sentindo péssima e vem a baixa autoestima. Então, se você não trabalhar como um todo, então são as técnicas de coaching para que ela promova o autoconhecimento, gere ação, crie uma estratégia de emagrecimento, o que ela vai fazer efetivamente para emagrecer, ela possa manter o foco, certo? E o comprometimento com os resultados. Mas precisa de um suporte emocional. Então, entra com a terapia floral. Bacana, para deixar a pessoa mais tranquila. Tranquila, a pessoa vai ter menos ansiedade, menos compulsão, vai melhorar a autoestima, vai dormir melhor. Uma série de coisas que ela precisa trabalhar, que se ela não trabalhar esse emocional, ela boicota o processo de emagrecimento. Com certeza. Tá? Laura, muito obrigada pela presença aqui no programa. Adorei te receber e saber mais sobre esse coaching para emagrecimento. O pessoal que está em casa, né, que tem mais dúvidas sobre o assunto, pode acessar o teu site, que ali tem alguns esclarecimentos, né? Isso, pode acessar o www.benser.eu. Bacana, muito lá obrigada. tem todas as informações, os programas dos coachings para emagrecimento bem variados. Obrigada pela presença. Obrigada. A gente vai para o intervalo e volta com a nossa queridíssima Bárbara Corsetti. Não sai daí.